Os herdeiros lidaram com esse latifúndio 300 anos com excelência. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai fazer o react de um corte do Inteligência Limitada, onde Richard Rasmussen vai falar sobre as mudanças no mundo e os resultados nos próximos anos, principalmente em questão de agronegócio, e eu tô curiosa para saber o que ele vai falar. Bora assistir? E o lance das queimadas, como que tá? Mano, o cara tá com a cara pintada de Kratos, já começa por aí. Tá vendo aí que tá pegando fogo pra caramba, isso não tem jeito mesmo? Entra governo, sai governo, é a mesma coisa? Histórico, né, cara? É, por quê? Alguns mais, outros menos, mas é histórico. Porque é um problema muito maior do que a gente imagina, né? Quer dizer, você tem de tudo. A gente não pode ser leviano, né? E dar uma... Eu não quero apontar uma direção, porque seria leviano da minha parte. Mas a gente tem muita coisa irregular acontecendo, a gente sabe, né, em terras, e que acaba pagando, a gente já falou sobre isso, né, essa é uma preocupação, acaba engraçado que a pessoa da cidade acaba dizendo assim, é o agronegócio que é o problema, né, quando na verdade o agronegócio é a solução também, porque quem come, quem a jujuba, a água, coisa, tudo veio porque alguém plantou, criou e não foi você, né? A gente já falou sobre isso, né? E também não foi o agronegócio, né? Porque o agronegócio, o que ele produz é exportado, ou seja, as melhores coisas que o nosso país produz em relação de comida não vêm para o nosso país, porque são exportados para os Estados Unidos, para a Europa, para outros lugares do mundo. E o agro, né, meu amigo, não sei se você sabe, mas é a indústria que mais desmata a floresta, que mais gasta água, recursos hídricos, recursos naturais. Então, não sei se eu vou estar concordando com você não na sua proposição de que o agro é incrível, né? Mas vamos continuar vendo o que você tem para falar pra gente. Oi, galera, tudo bem? Muito que bem. Aqui tá tudo uma merda! E a gente tem bons exemplos e maus exemplos em toda a categoria. Tem criadores, tem ONGs, tem biólogos, e tem também no agronegócio, na fazenda, nas pessoas que... Eu vi, por exemplo, no Pantanal, o que eu vi acontecer? Eu vou falar do Pantanal porque, cara, um negócio que eu vivenciei muito, porque eu vou ao Pantanal desde que eu me entendo com gente, que assim, 8 anos de idade, que eu tinha um pouco de consciência, eu já tava indo ao Pantanal todo ano, meu avô me levava. Então, o que aconteceu que, né, eu vi que a gente sempre lá no Pantanal existia... A gente vê o lugar socioeconômico que o Richard Rasmussen tá falando, né? A pessoa que viajava desde que tinha 8 anos de idade pro Pantanal todo ano, né? Eu nunca fui pro Pantanal na minha vida, não sei se vocês já foram, né? Caso. Nunca viajei todo ano também, pra lugar nenhum, né? Uma relação do homem com o fogo, histórica, o gado, o fogo, e o que aconteceu? Por que perdeu-se a mão no Pantanal? Bom, a gente tá numa situação de mudança climática, que assim, outra opinião rápida, amigo, já volto nesse, que a gente pode fazer o que for fazer, não vai mudar a questão da condição climática, na minha opinião. Então, Richard Rasmussen, a sua opinião pouco importa em relação à ciência, né, no caso. É verdade. Porque a ciência, não sei se você sabe, mas não é baseada em opiniões e sim em evidências. E existem evidências de que se a gente reduzir emissão de gases de estufa, reduzir várias outras coisas que a gente faz mal para o nosso planeta, a gente não, né, eu e você, as indústrias e o capitalismo em geral, a gente pode melhorar e reverter sim essa situação, né, mas aí se você acha ou não, é um problema seu, né. Nós estamos indo para, nós temos interferência humana, temos um percentual, não sei o qual percentual, eu acredito que, né, muito menos do que 50%, 40%, 30%, 20%, tá? 10%. Existe uma atividade humana, mas existe uma questão climática. As pessoas olham para o planeta e acham que todo dia vai ser igual. Cara, nós estamos em cima de manta de lava, em placas tectônicas, já teve o planeta, já teve vulcões, erupções, furacão, oh meu Deus, o furacão é um negócio nada, o planeta pode produzir coisa. Então assim, nós estamos em numa sequência de eventos que, mesmo que a gente mude tudo, eu acho que nós temos que mudar muita coisa, tá? Mas não vai trazer o resultado, a gente vai caminhar para algo que nós não sabemos. Tinha Holoceno ontem, tinha muita coisa, o planeta é um ser vivo.
tá? E agora, claro que nós temos uma série de medidas que nós temos que fazer. Então, por exemplo, a relação com o nosso planeta a gente tem que entender melhor. Então, existia uma história, por exemplo, voltando ao Pantanal, que está em superaquecimento, tá? Está em superaquecimento. Tem coisa... Não é só o Pantanal que está em superaquecimento, né? O mundo inteiro, o planeta inteiro está superaquecendo e a culpa é do capitalismo. Então, se a gente quer salvar o planeta, a gente tem que... Vai, repitam comigo, galera. Repita com a gente. Superar o capitalismo. Coisas do sol, etc. Mas o Pantanal, ele sempre teve uma relação do ser humano com o gado lá, que botava ao fogo. Por quê? Porque ele tinha que abaixar. Você tem um ciclo que enche de água e depois seca. Quando enche de água, você cria uma série de vegetações que ficam ali boiando, né? E que essa vegetação, que durante 6 meses, ela vai depois baixar. Quando baixa a água, ela fica ali altamente volátil, vai secando altamente volátil. Pelo que eu tô entendendo, o Richard está tentando dar uma explicação como se as queimadas no Pantanal fossem algo natural, algo histórico, faz parte da cultura daquele ambiente. Sendo que a gente sabe que a maioria das queimadas que acontecem é por origem ilegal e vem de garimpos ilegais. Garimpos ilegais em terras indígenas, garimpos ilegais na Amazônia, garimpos ilegais para o quê? Explorar cada vez mais o nosso solo. E quer falar que a culpa é nossa? Minha e sua? Não é, meu amor. A culpa é de quem está financiando esse tipo de exploração à terra, que é o agro que você está defendendo, né, Richard Rasmussen? É isso. Um beijo da Anitta. Volátil. Fogo anda até embaixo da terra, uma coisa impressionante. E que o homem que já vivia ali sabia que tinha que tratar. Então eles têm que botar fogo, como hoje faz o próprio Preve Fogo, o próprio IBAMA faz isso hoje, porque entendeu que o fogo combate o fogo. Se você não... Fogo combate o fogo. Quem te falou isso, meu amigo? Fogo não combate o fogo não, querido. Essa história de que o IBAMA promove queimada na Amazônia é mais uma fake news da direita, sabe? Pra você, mero trabalhador, ficar puto com o IBAMA e achar que a culpa das queimadas é do IBAMA ou das ONGs, sendo que, na verdade, a culpa é do agro. A culpa é da exploração, é das mineradoras. A culpa é do nosso antigo ministro do Meio Ambiente que deixou passar a boiada. O que é passar a boiada? É o agro explorar cada vez mais. Então, o discurso do Richard é, no mínimo, contraditório, porque ele está defendendo o agro e, ao mesmo tempo, acusando o agro de destruir. Rapaz, tá certo isso. E o fogo combate o fogo. Se você não botar fogo e abaixar toda essa matéria orgânica altamente inflamável, vai acontecer, ter um raio, não precisa nem, às vezes nem ter ação humana, tem um raio. Mas eu acho que lá tem muita ação humana errada. Existem sim situações em que existem queimadas naturais. Quando o tempo está muito seco, pode acontecer essa situação que o Richard está falando de cair um raio, gerar eletricidade e queimar. Mas isso não é o que desmata, o que destrói o Pantanal. É uma falácia, é mentira ele falar que isso é o que acontece, que não é. Não sabendo trabalhar com fogo, são pessoas que foram comprando os herdeiros lá, foram vendendo as terras, pessoas que não são de lá estão entrando no Pantanal, não sabem lidar com aquele bioma. Ouviu, né? Uma coisa eu tenho que concordar com o Richard. Ele falou uma coisa muito importante. Os herdeiros estão vendendo as terras. A maioria das terras brasileiras ainda se encontra nas mãos de herdeiros das capitanias hereditárias. Não, você não ouviu errado, não. É capitanias hereditárias, aquele negócio que você escuta lá na escola, falando Que o Brasil, depois do descobrimento, na época do reinado, foi dividido em capitanias hereditárias. Exatamente. A maioria das terras brasileiras ainda encontra-se nas mãos de herdeiros das pessoas que tinham as capitanias hereditárias. Para vocês verem como esta porcaria de meritocracia é uma grande de uma mentira. Porque como que, é mérito meu eu ter herdado um latifúndio gigantesco para eu produzir aqui. Pantanal, que foi administrado por 300 anos com excelência, né, por quem vivia ali, e agora tá entrando uma gente nova, exploradora e que não sabe lidar. Os herdeiros lidaram com esse latifúndio 300 anos com excelência, que ele disse. Excelência. Excelência em matar populações indígenas, excelência em desmatar a nossa mata, excelência em extrair nossos recursos hídricos, excelência em destruir cidades inteiras, né? Maranhão tá afundando, a gente tá vendo aí. Por que será, né? Ação humana? Não é, não. Ação humana, minha e sua, não é. Ação de mineradoras
empresas que são cada vez mais exploradoras, buscando lucro, cada vez mais lucro, e foda-se a sua casa, foda-se o planeta, eu só quero dinheiro. E é por isso que a gente tem que superar o capitalismo, caralho. Porra, difícil de entender isso, não é simples. Com essa questão, eu vejo muitas propriedades nessa situação, entendeu? Então a gente perdeu. E outra coisa que eu vi é que também acharam que tirar o gado, eu vi muita coisa de próprios conservacionistas errando no meu conhecimento e na minha opinião, na mão, achando que tira o gado, tira as pessoas e pronto, tá resolvido. Grande parte desses grandes fogo nasceram perto de terra indígena e área de proteção, que lá tiraram todo o homem e o gado, e nasceu lá. Por falta de conhecimento, porque achou no coração conservacionista, você acha que isso resolve. Querem tirar o gado e gente. E não entende a dinâmica do Pantanal. E errar a mão também nisso. Essa é a opinião. Sei que nós vamos ter ali discussão top sobre o assunto. Esta é a minha opinião, entendeu? É isso. Então, nós não... Eu entendo o seu posicionamento, mas eu acho um posicionamento burro. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. É isso que eu tenho pra te falar, Richard Hermes. Não estamos sabendo lidar com esse, no caso do Pantanal, com o bioma. E é lá na Amazônia, cara, nessa parte que tá vindo do Pará e tal, cara, ali é uma guerra de foice, uma barbárie ali, ocupação desenfreada, sem planejamento, os caras metendo fogo mesmo, cara. Vocês conseguem perceber que tudo que ele tá falando é um discurso para culpabilizar povos originários, para culpabilizar a população ribeirinha, para culpabilizar ONGs, para culpabilizar protetores ambientais, e a pessoa que deveria realmente ele culpabilizar, ele tá protegendo, que é o agro. É um discurso conflitante, é um discurso que não tem pé nem cabeça, é um discurso que tem um viés muito bem mostrado, que é o viés da direita, que é o viés conservador que ele mesmo tá falando. Nós não temos hoje fiscalização porque a fiscalização não tem condições econômicas. Não tem fiscalização porque o governo Bolsonaro simplesmente esvaziou o Ministério do Meio Ambiente, porque o governo Bolsonaro simplesmente não deu dinheiro para um ministério onde as pessoas deveriam proteger essas terras, né, querido? Aí é complicado. Como é que faz sem investimento? Não faz. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Deixa por último a fiscalização, não é verdade? Você já foi fiscal também, não foi? Eu sou agente ambiental. Agente ambiental, exatamente. Então, assim, puta, não tem grana, cara, pros caras fazer também o trabalho. Não é possível que esse agente ambiental não vai falar porra nenhuma. Não tem, até quando vai continuar a ter, porque num país que tem um monte de problemas, você deixa essa questão por último, né, em termos financeiros. Tem outros problemas, saúde, segurança, Monday, Tuesday, Wednesday. O que faz, né? Cara, essa é uma questão muito complexa, né? De resolver. Se ele concorda com tudo que eu falei, mas enfim. Então, tem coisas que são... Por exemplo, o fogo no Pantanal, né? O boi no Pantanal, ele ajudava a diminuir o fogo? Isso é um fato. A gente tem que entender que é o seguinte, o Pantanal, você tinha muitos animais muito grandes aqui no Brasil. A gente chama isso de megafauna. Houve uma grande extinção quando o Istmo do Panamá aconteceu. Você colocou a América do Norte, a América do Sul. Aqui existia mastodonte, tá? Te parece um elefante. Tinha preguiça gigante. Você tinha um monte de coisas aqui onde você tinha esses animais que pisavam e faziam pasto. O próprio ser humano, quando chegou aqui, ajudou também a destruir grande parte desses animais. De modo que você, por exemplo, no Pantanal, que tinha animais que faziam essa pastagem, pisoteio e etc., não tem mais. O gado, ele entrou ali e não foi prejudicial para o meio ambiente como se esperava. Ele entrou ali e realmente ele diminuía a matéria orgânica dos locais. Isso reduziu o fogo, isso reduziu o incêndio. E agora também a gente tem um sistema um pouco diferente, em que o boi fica mais confinado e não é solto como era antigamente no Pantanal. Então, assim, é um outro sistema. Porém, o que eu posso dizer é que o fogo colocado tanto no Pantanal quanto na Amazônia, principalmente na Amazônia, ele é um fogo colocado pelo ser humano, ele não é natural. Ele não é um fogo natural. A Amazônia é uma rainforest. Só pra você ter ideia, meu pai mora em Paraty, Rio de Janeiro. Se você colocar uma caixa de fósforo do lado de fora, no outro dia você não risca o fósforo, de tão úmido que é. Tá. E aquilo ali só existe porque os rios aéreos da Amazônia é que fazem com que essa região aqui toda seja bastante úmida. Tu imagina lá, não tem como o fogo naturalmente acontecer na Amazônia, a não ser que seja provocado. Então o fogo é provocado de alguma maneira e isso tem que ser resolvido. Agora, para resolver é um grande problema, porque como o próprio Richard falou, a fiscalização. Por que queimam?
Grilagem, cara. O que é grilagem? Grilagem, tomada de terra. O problema todo é você ter uma Amazônia. Grilagem é um processo e as pessoas literalmente colocam o documento de posse daquela terra numa gaveta, numa caixa, em qualquer coisa cheia de grilo, porque aquele documento vai ficar com uma aparência de antigo, e aí a pessoa pode usar aquele documento para falar que aquela terra era dela há muito tempo, sendo que isso é utilizado para invasões, para várias atividades que não são legais, entendeu? Que entre no ponto de no return. Ou seja, a Amazônia onde você desmata vai virar sertão. E aqui onde a gente vive no quadrilátero afortunado, região sudeste, etc. Que na mesma região dos outros, em qualquer local do planeta, é deserto. Então onde você tem aqui Rio de Janeiro, São Paulo, né, o sul, que recebe esses rios aéreos da Amazônia, você vai ver que Namibe Kalahari é deserto. Você vai ver que Atacama é deserto. Você vai ver que o Outback é deserto. Tá tudo na mesma faixa. Aqui não é um deserto. Aqui não é um deserto porque você tem a água que evapotranspira das plantas na Amazônia e chegam aqui através dos rios aéreos. Se você desmata a Amazônia, o que vai acontecer é a perda, por exemplo, da industrialização em São Paulo, Rio de Janeiro, região sudeste. E isso é um problema sério a ser resolvido. Não é brincadeira. Agora, como resolver? Aí é outra história. Porque aí eu tenho a solução, mas talvez vocês não gostem dela. E é fogo colocado criminosamente. Não é natural. Mas tem que ser resolvido. Agora, vontade política. Só? Acho que não é só vontade política, não. Tem mais um monte de outras coisas, mas a principal pode dizer. Se for vontade política, meu amor, pode esperar. Pode esperar que não vai acontecer. Dizer que é uma vontade política. A principal, sim. Agora, você acha que só multar resolve? Não. Se resolvesse, a gente já tinha resolvido há muito tempo. De repente até vale a pena tomar uma multa e continuar desmatando. Exato, talvez as medidas mitigatórias devam ser mais... Você viu agora um cara que destruiu hectares no Pantanal, Richard? Só atacando na palme. Você viu essa? O cara destruiu hectares e hectares. E ele já era... Reincidente, velho. Na palme. Mas são os caras que ele jogou agente laranja, velho. Doideira, cara. Aí o agente laranja que a gente viu no vídeo da Rita. Mas não é... Meu. Mas e você muitas vezes não tem nem quem culpar. Muitas vezes não tem nem dono esses caras que estão queimando determinadas coisas. Porque assim... É claro que tem quem culpar. Isso que eu quero... porque a gente tá numa fase tão ruim da nossa sociedade que a gente só tem... A moeda tem que ser uma moeda. Tudo é uma moeda, né? Um lado é outro. A gente não consegue... O nome disso não é uma fase ruim da sociedade. O nome disso é capitalismo. Consegue costurar, sair com soluções melhores. Então, ou serve ou não serve. Então, assim, agronegócio. Tá pegando fogo, não sei o quê. Não serve. É isso. Criador de cachorro não serve. Por quê? Porque tem cachorro de rua. Então, assim, a gente começa a confundir algumas coisas e misturar e radicalizar. Vira um fla-flu. Isso é ruim, cara. Eu acho legal ressaltar isso, porque por outro dia eu tava no... É aquele discurso do neutrão, né? É aquele discurso de... meu Deus, a gente não pode defender uma coisa ou outra agora, porque senão tá tudo muito polarizado e blá blá blá. É aquele discurso do isentão que não muda porra nenhuma. É o discurso do isentão que só serve pra atrasar a história. Tava eu e minha esposa, a gente tava num show de rock. E aí um cara me parou. Falou, biólogo Henrique e tal. Pô, você, cara... O cara se apresentou como grande agricultor, né? Ele se apresentou como um grande produtor, né? De laranja. E o cara me procurou, eu até liguei pro Richard na hora. Não foi para aumentar ou para me contratar para... Olha, queria aumentar lá para poder... O que eu faço para poder aumentar? O que eu faço para poder destruir? Não. O cara me procurou, olha, eu sou um cara produtor de laranja e eu quero aumentar minha reserva legal. Eu quero agora produzir, mas produzir mais verde. Existe uma quantidade de produtores interessados nesse selo verde e que a gente tá ignorando. E a solução tá justamente... Eu acho que esse é o trabalho do biólogo. Não é a gente que tá ignorando. É o governo que tá ignorando porque existe uma bancada do agro que faz as decisões serem sempre favoráveis ao agro e nunca a essa ecologia verde que é o que ele tá querendo falar que algumas pessoas têm. Que seja que algumas pessoas tenham. Se isso não for pra frente politicamente, não adianta nada. O trabalho do biólogo não é negar as coisas, mas sim mostrar as coisas. Eu tenho que ensinar o cara a ganhar o dinheiro dele, porque isso é uma empresa, e ganhar o dinheiro dele de uma forma melhor. Por exemplo... Esse exemplo eu peguei do amigo chamado Marcelo Peçanha. Eu trabalho do lado de uma reserva chamada Restinga de Urubatiba. O cara vai lá, pega a carapeba, pega o peixe, depois ele vende por R$20 o quilo, depois não vai vendendo, vai passando o dia, vai baixando o preço, quando vê, até perde o produto. E isso é dentro de um parque natural, um parque nacional. Agora tu imagina, se esse cara não entra pra uma, sei lá, se organiza de alguma maneira, porque não é todo mundo que pode pescar dentro do parque. Isso é uma medida mitigatória.
Mas se ao invés dele vender esse peixe a R$20, ele pega o peixe, prepara, bota na folha de bananeira, uma embalagem orgânica, sei lá, e vende o peixe que foi pescado artesanalmente dentro do Parque Nacional da Restinga de Urubatiba. Tu vai pagar 100 conto naquele peixe, você vai comer e vai falar que é melhor. Então talvez, eu acho que os biólogos deveriam estar mais atrelados em tentar ensinar aos produtores de como ganhar dinheiro melhor. Porque você não vai acabar com o agronegócio. Afinal de contas, é muito fácil você vir aqui no Twitter e ficar tweetando com um iPhone que foi produzido lá na China que poluiu pra caceta. E depois você tá trocando. Então assim, isso é... Pronto, começou o papinho. Não adianta nada, não adianta nada esse papinho. Tudo que o trabalhador produz, ele pode usar, tá? Então, se o trabalhador produz o iPhone, ele pode usar. A gente aqui defende é que todo mundo tem um iPhone, não que só uma parcela da população possa ter o iPhone como um símbolo de status. Lá na China, que produz a porra do iPhone, porque os Estados Unidos queriam um lugar mais barato para produzir o iPhone mais barato e vender mais caro para você, otário, a Apple ter mais lucro. Então não adianta absolutamente um biólogo ou o que você tá falando, o biólogo tinha que trabalhar para melhorar. O que adianta e a solução é superar o sistema que visa apenas o lucro e que transforma tudo, absolutamente tudo, em mercadoria. Entende? É um papo que não me interessa mais. O que me interessa é a solução. Você associar o agronegócio a produtos que sejam mais verdes é bom. Você pode, por exemplo, ter um cara que produz gado numa área que ele não precisa desmatar mais. Isso pode ser um selo verde. Você pode, por exemplo, consumir produto de um cara que preserva a reserva legal. Isso agrega valores. Mas acontece que, como eu disse, a maioria das pessoas que têm terras agrícolas, agricultáveis hoje em dia, são grandes latifundiários, grandes proprietários de terra, que são também políticos, que não vão permitir que isso aconteça, porque eles querem ganhar dinheiro. Então eles não estão preocupados com o meio ambiente. Que se foda o meio ambiente. Então, ou então de uma agrofloresta, produtos de agrofloresta, onde você tem a união do ambiente com... Enfim, existem... É claro que a gente não vai se livrar da indústria como ela é, mas a gente pode reduzir bastante em muitos aspectos e tem gente querendo mudar. Se a gente ficar só na briga de um lado agro e do outro ambientalista que não sabe nem por onde a galinha mija... Não, a gente já falou sobre isso aqui, cara. A gente é crucificado aqui no Brasil, mas é só olhar pela janela e pedir melhores exemplos. Sei lá que tem alguns exemplos americanos para nos dar, franceses e alemães. É só olhar para o que eles estão fazendo lá, em termos, o que o produtor faz lá e o que o nosso produtor faz. A gente tem uma lei que não existe em outro lugar do mundo. A gente já falou sobre isso. Já falou sobre isso. Até Até das áreas lá do que a França tá tentando recuperar. País no mundo. A França não tá tentando recuperar todas as preserva áreas igual o Brasil em termos que foram vendidas do lado de rios e tal. Os caras estão tentando comprar de volta. E aqui tem uma proteção, né? Não, pode construir. Tem um código florestal para ser respeitado. No mínimo, isso você tem. Isso já é uma imposição, né? Que se respeitada, cara, já é um primeiro passo. Mas tem muita gente que quer mais, inclusive. Tem muito produtor, como o Henrique falou, que tá procurando mais. Enfim, a gente tem como sociedade, a gente tem que ser, sabe qual é a base da sociedade pra gente dar certo? Honestidade. Se começar com isso, cara, meu amigo, resolve tanta coisa. Né? Então, mas por que utópico? Porque honestidade tem que ser utópica, cara. É um negócio tão fácil, simples, moralmente. Eu não entendo, assim, por que premiar a desonestidade, por que, sabe, enaltecer quem é mais malandro. A gente tem, sabe, honestidade é um negócio básico, cara. Bom, a gente não vai resolver os problemas da humanidade com honestidade, tá, galera? Queria dizer isso, né? O que a gente pode fazer para resolver os problemas da humanidade é se organizar para superar o sistema capitalista, que é quem produz os problemas da humanidade, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho. Beijos, até o próximo.